Oiê, eu senti necessidade de vir mais uma vez falar sobre depressão. Tentar copilar, ser o mais objetiva e o mais simples possível, leve possível, para falar dessa questão que hoje está assolando a nossa sociedade do mundo, não é só do Brasil. Mas aqui a gente está com índice altíssimo. E as formas de se falar de depressão, às vezes, assustam muito mais do que a própria doença ou o próprio sintoma. Então, vamos lá. Eu vou tentar falar isso da forma mais objetiva e mais fácil de compreender. A gente pode olhar a depressão de dois aspectos, tá? No aspecto médico, da condição médica, tá? E da condição psicológica. Dos dois lugares. Na condição médica, que seria importante que eu tivesse esse primeiro olhar, será que essa depressão, ela vem de um distúrbio hormonal? Será que essa depressão, ela vem de uma comorbidade que a gente chama de cascata iatrogênica, por exemplo? Eu tomo um remédio e depois aí eu tenho um sintoma, aí eu tomo outro remédio para esse sintoma, aí eu tenho outro sintoma. Às vezes a depressão, ela vem desse coquetel de remédios que eu tomo, é uma reação medicamentosa. Enfim, é uma condição médica que eu tenho, que eu posso tratar com medicamento, com a quebra dos medicamentos, né? Com a mudança de medicamentos? Tá. Eu posso olhar também, e eu posso até dizer e garantir que ultimamente as depressões que vêm a mim ao consultório, ou vêm aqui no canal com perguntas, elas são dessa condição aqui, ó, dessa condição psicológica. E aí, quando eu digo da condição psicológica, eu digo da sua relação com o mundo, a sua relação com o outro, a sua relação com você mesmo, com as suas questões. A gente está num mundo de muita pressão, a gente está nesse mundo tecnológico que tem feito com que várias habilidades naturais da essência do ser humano estejam ficando cada vez mais distantes da nossa prática. A gente está saindo desse lugar de ser humano, de ser animal, para ser uma máquina. Então essa passagem está sendo muito dura para o corpo. Está sendo muito dura para o nosso psique, né? Para o psiquismo, para a neurologia do ser humano. Então a gente, numa condição psicológica, está reagindo. Então, a depressão, ela é um sintoma, essa depressão da condição psicológica, quando eu não tenho uma condição médica efetiva, comprovada pela ciência, no sentido de comprovar em exames, comprovar, né? Geralmente, quando eu tenho uma depressão, ela entra naquele processo de achar que eu com todas as doenças do mundo e a gente recebe os resultados que não tem nada. Na verdade, você não tem nada na condição médica. Mas na condição psicológica, você está muito doente. Você está com sintoma, gritando, para que você olhe para você, olhe para os seus comportamentos, olhe para a sua constituição. Quando eu falo de constituição, eu gosto de falar da seguinte forma. É como se a gente, assim, tivesse 4 bolinhas que nos constituem. A primeira bolinha tem a ver com a transmissão genética hereditária. Né? Eu sempre estudei na faculdade, na escola, que a transmissão hereditária tem a ver com a cor dos olhos, tem a ver com cor de cabelo e cor, morfologia, essas coisas. Só que, ultimamente, estudando e ouvindo colegas meus, me parece que os comportamentos também estão vindo pela hereditariedade. Mas nesse ponto eu não posso me aprofundar, porque isso para mim também é novo. Até na própria faculdade de psicologia não se fala nisso ainda, né? Bom, então eu tenho a transmissão hereditária. Então, segunda bolinha, eu tenho a transmissão geracional, que tem a ver com crenças, tem a ver com valores, tem a ver sim com os comportamentos. É aquilo que eu aprendo na experiência com a minha família, é aquilo que eu aprendo na experiência da minha educação, da minha constituição enquanto indivíduo. Eu acabo trazendo para mim
muitas crenças e comportamentos e valores que não são meus, na verdade. Eu adquiri esses comportamentos na minha educação e eles acabam sendo incompatíveis à minha natureza, que é a terceira bolinha. Essa natureza tem a ver com a minha forma, né? Vamos lá, é assim que eu chamo de natureza e eu falo aquilo que é forma, ou seja, é a sua forma que você nasceu, que veio, que é sua. Não é da sua mãe, não é do seu pai, ela é especificamente, subjetivamente sua. É o que faz a diferença, por exemplo, dos gêmeos. Eu posso ter o rosto parecido, mas eu tenho minha individualidade, porque tem uma forma que é minha, tá? A quarta bolinha tem a ver com as experiências que a gente vive. Todas, isso tem a ver com a escola, isso tem a ver com a experiência com o vizinho, com amigos, né, com o mundo em si. Essas experiências nos constituem também. E muitas vezes essas experiências ficam registradas de tal forma no cérebro, na neurologia, e elas vão ao longo da vida, dependendo das experiências que eu vivo, fazendo sinapses, ou seja, fazendo ligações com experiências que eu tive que não foram agradáveis e fazem com que eu tenha esse sintoma da depressão. Então, numa condição psicológica, a depressão, ela é um sintoma que, graças a Deus, vem para que a gente possa ler este sintoma e, teoricamente, o que eu preciso mudar? O que eu preciso olhar que eu não estou olhando? O que eu não estou dando conta? Aí é onde entra a terapia. Exatamente nesse lugar de organização, de tirar esse véu para conseguir compreender, nomear as coisas, distribuir as responsabilidades, tirar aquela culpa, que inclusive a palavra culpa é uma palavra que a gente tem que cortar do nosso vocabulário interno, total. Porque essa culpa, ela é ancestral, essa culpa, ela é cultural. A gente substitui culpa por responsabilidade. Aí sim a gente vai olhar qual é a minha responsabilidade sobre esse meu sintoma de depressão. Só que a gente está hoje num sistema muito difícil de tratar esse sintoma. Porque a gente está num sistema medicamentoso, ou seja, da indústria farmacêutica, que tudo é doença para medicar todo mundo. A gente está num momento dos diagnósticos, né? Então, hoje todo mundo que tem depressão é bipolar, ou então é esquizofrênico, ou então é isso, ou então é aquilo, né? E nunca é uma pessoa que precisa de terapia, né? Nunca não, mas assim, não no geral. Aí eu preciso de um trabalho para investigar isso e a nossa rede pública é péssima. Muitos colegas nossos, meus, né, da psicologia, ainda tratam depressão como uma doença, ainda não entendem essas duas condições e qual é a parte que lhe cabe. Porque quando é uma condição médica, a gente encaminha para o psiquiatra, ok. Mas quando é uma condição psicológica, a gente pode apoiar essa pessoa a desenvolver habilidades para lidar com isso, né? A dar ferramentas para ela se suportar um pouco mais, até conseguir investigar tudo isso. A gente hoje está numa estrutura tão falida em termos de cuidado aí, Paddock, o cachorro, que a gente acaba se perdendo. Então é muito mais fácil eu entender a depressão como uma doença, tomar um remédio e amortecer os sintomas, do que eu investigar nesse sistema tão difícil. Aí vem as redes sociais, que às vezes ajudam bastante, mas muitas vezes nos confundem, porque é muita gente falando sobre isso. Muita gente de vários lugares, de dentro, de fora, psicólogos e psiquiatras que nunca tiveram depressão falando de depressão, pessoas que estão em depressão falando de um lugar muito, muito da escuridão. Então, assim, falei, e aí, Cândida, qual é a solução para isso? Não existe a solução para isso. Existem os caminhos para se solucionar essas condições. Como eu falei,
a condição médica, primeiro entender qual é a sua condição. E o próprio psicólogo, ser um bom psicólogo, comprometido com a sua saúde, não comprometido com essa questão da medicação e tal, ele vai poder te encaminhar. O que é isso que você vai dar conta com a gente aqui, em consultório, em clínica? Ou o que a gente vai precisar de ajuda de um psiquiatra, de um medicamento, para equilibrar essa química do corpo? Porque mesmo a depressão numa condição psicológica, ela é o desequilíbrio químico. Então eu não consigo sair daquela condição de depressão, aquele estado, né? Depressão significa baixa de algumas funções. Eu não consigo sair dessa baixa de algumas funções porque a minha química interna está desequilibrada. Mas existem várias formas de você equilibrar a química, não só com medicamento. Então, quando você consegue ser identificado de que isso é uma comorbidade, na verdade, está ligada à sua condição psicológica, a gente consegue fazer aqui um conjunto de intervenções que faz com que essa química melhore. E aí você melhora a sua condição, e aí você tem clareza na sua avaliação, e aí você sai, sim, dessa situação. Então, é isso. A primeira coisa é entender a sua condição. Uma terapeuta, uma psicóloga vai poder te dar, uma boa psicóloga vai poder te dar essa diretriz. A partir dali, sim, investigar as coisas e trazer isso de uma forma leve, ver o que eu posso melhorar, o que eu posso mudar em mim, no meu cenário, nas minhas relações com o mundo e nas minhas relações comigo mesmo. Em primeiro lugar, a relação com você mesmo. Então, se você está se sentindo nessa condição, se você está se sentindo deprimido, tenha tranquilidade de investigar, respire, cuidado com a quantidade de informações, se acolhe em primeiro lugar, se acalme e busque uma orientação efetiva, amorosa, que te acolha. Tá? Eu espero ter sido o máximo possível de clara. Eu estou me disponibilizando para isso. Podem me procurar. Eu estou bem disponível para conversar, para orientar, para encaminhar pessoas, para que a gente possa despertar nesse momento para esse sintoma ou essa condição médica que está assolando e matando muita gente hoje. Tá bom? O canal é Maria Cândida Ribeiro. Vocês podem me procurar. Nas redes sociais é a mesma coisa. No Instagram é Maria Cândida Ribe. E corre atrás, investiga. Tem como a gente sair desse estado. Tá bom? Não desista de você. Um beijo. Fica com Deus.